Galera, parece que o Wendel tá muito próximo do Flamengo. O jogador já fez até dancinha, né? Dançando aí música do Flamengo, galera. O que vocês acham? Será que o Wendel chega para o Flamengo, chega como titular, status de titular, ou vai ser reserva nesse time do Flamengo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham da chegada do Wendel no Flamengo. É uma boa ou o Flamengo já tem jogadores suficientes para a posição do Wendel? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar o trecho aqui do programa ESPN FC, falando tudo sobre o Flamengo e também sobre o Wendel. A gente tem essa imagem, daqui a pouco a gente mostra. Tem? Aí tem o Zenit que fala para ele, ó, tô pagando o seu salário, pode voltar aqui para São Petersburgo. Você tá fazendo o que aí no Rio de Janeiro que você não voltou? Todo mundo tá treinando, e você não. Aí, ó, o Wendel. Sobe o som aí pra gente ouvir. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. A sensação que dá é assim, né? Um jogador que tá na mira de um clube e faz um vídeo deste, ele tende a estar disponível para aceitar a proposta. Só que tem um clube do outro lado, que é o Zenit, que é a mesma coisa do Claudinho. O Claudinho e o Flamengo já se acertaram há muito tempo. Toda a questão agora é o pagamento que está sendo debatido entre o Flamengo e o Zenit. Acho que vai valer a mesma coisa para o Wendel. O que se tem de notícia é que o empresário do Wendel deve chegar amanhã a São Petersburgo, porque a viagem ficou muito longa para a Rússia por conta da guerra. Sim. Então você tem que, não dá mais para ir por Paris, você tem que desviar, é uma rota muito complicada e demora muito para chegar. Vai tentar conversar com o Zenit. É bom lembrar que o Zenit não faz nenhuma questão de vender os seus jogadores. Zero questão. Eu já disse isso aqui para vocês. Sim. O Zenit tem zero problema de dinheiro. Zero. Porque o patrocinador é uma empresa de gás e o gás é o forte da Rússia. Para quem não sabe, a Rússia abastece os países europeus no gás. Abastecia, pelo menos. Abastecer. Se continuará sendo a realidade, não sabemos. Teoricamente, né? Sim. Porque a gente também não sabe depois esse movimento da guerra. Então, dinheiro não, eles não têm. Tanto que eles contratam jogadores. O Zenit se reforçou agora com 3 ou 4 jogadores do Corinthians. Né? 3 ou 4 jogadores do Corinthians. O Wendel já tinha se manifestado que não tinha interesse em voltar a jogar pelo Zenit. Mas ele tem contrato até 2027. Ele acabou de assinar o contrato no ano passado com o Zenit. Aí, Djalma, eu não sei. Quanto é que pesa a vontade do jogador para o clube também, né? Porque o Claudinho já deixou claro, eu quero ir para o Flamengo, para mim tá tudo certo. Aí estão negociando. Agora o Wendel vem e posta Não, mas o Claudinho tá lá, jogou a Copa da Rússia. Jogou 62, 63 minutos. Ele está fazendo o trabalho dele, ué. O Claudinho está tendo o comprometimento de um atleta profissional. Claro. Só minha opinião a respeito do que o Wendel fez. Isso aí depõe contra ele lá na Rússia. Mas ele também não fez nada em campo. Se ele chegar lá e jogar em campo da mesma maneira como sempre jogou, se empenhar, não faltar treino, chegar na hora, eu acho que não pede para não voltar e dança a música do Gabigol? Você acha que os caras são felizes? Você acha que os caras são felizes com ele lá? Você ficaria feliz com ele, ser o presidente do Zenit? Não, tem razão. Pediu para não voltar, eu não levei em conta esse fator. E aí, Djalma, como é que é essa equação aí para fechar? Dani, eu vejo que nos dias de hoje, cara, quando o jogador ele quer sair, eu acho difícil a coisa não sair, porque assim, o clube fica numa situação incômoda, porque você ter um jogador insatisfeito não é a pior coisa que tem. Então lógico, você não vai entregar o seu ativo, né, que vai procurar sacar o máximo dele, né, que o Flamengo tem a intenção de compra, né, nesses jogadores, eles não vão sair de graça, né, no caso para o Zenit, mas assim, o Zenit está barganhando, buscando a melhor coisa, mas eu acho que quando o atleta deseja sair e tem uma proposta por ele, obviamente, né, que às vezes o cara quer sair, mas ninguém quer ele também, mas quando tem clubes interessados, aí é uma questão de tempo, acho que o acordo sai, quando ambas as partes querem, né, o jogador e o clube quer contratar, o clube vai fazer um esforço maior e o jogador às vezes cede também um pouco para conseguir acontecer a negociação. Então eu acho que no caso, né,
Vamos separar os casos. No caso do Thiago, eu acho que é mais provável, porque realmente ele já demonstrou que não quer. O Claudinho não. O Claudinho está na sua posição lá, aguardando as negociações. Se der certo, ok. Se não, ele continua o seu trabalho no Zenit. Mas a do Thiago, quando o jogador já demonstra tudo isso, Wendel, até mesmo o clube fala com todo o valor que você tem. Desculpa, o Thiago não, o Wendel. Eu confundi com o Thiago que o Flamengo queria um tempo atrás, né? Sim. Agora é o Wendel. Então, quando é verdade, são volantes parecidos até as características, mas até gosto mais do Wendel, né? O Wendel que jogou no Fluminense. Isso. Então, assim, eu acho que o caso do Wendel eu acho mais fácil de solucionar. E o do Claudinho vai ser negociação financeira mesmo. Mas eu acho que o Wendel já demonstrou, acho que um vídeo desse você não posta à toa, né? Tem sempre aquele fundinho já de verdade, cavando até uma situação. É bom lembrar que ele custou 20 milhões de euros para o Zenit. E que o Zenit pagou 705, o Sporting, em Portugal, pagou 750 mil euros para o Fluminense e vendeu para o Zenit por 20 milhões de euros. Que negócio que fez o Sporting, hein? Negócio espetacular. E o Zenit tem na cláusula lá de contrato dele 25 milhões de euros. O mesmo valor do Claudinho, 25 milhões de euros. O Zenit pagou 18 milhões de euros ao RB Bragantino, com o Bragantino ficando com 20% de uma futura negociação. Então, se o Flamengo se acertar com o Zenit, ainda vai ter que se acertar com o Bragantino, porque ele tem 20% do negócio. Não acho que isso seja difícil. Mas eu acho que 50 milhões de euros por 2 jogadores? Não acho nem que o Flamengo vai pagar isso, tá? O Flamengo está tentando negociar o Claudinho de uma outra maneira, oferecendo entre 18 e 20, é o último número que eu vi, e aí, daí para frente, vai negociar de outra maneira, o que seria uma bonificação depois da vinda dele. Agora, o fato é, os 2 jogadores mostraram interesse em chegar no Flamengo, Jean. Aí eu vou inverter aqui a pergunta, até para a gente fugir um pouco dessa questão de negociação, porque isso a gente não tem como intervir, mas de fazer uma análise de time. O Claudinho é um meia com muita qualidade, a gente sempre falou aqui há muitos anos, nós, imprensa, né? Mas e o substituto do Arrascaeta? O Everton Ribeiro agora não sabe se renova contrato. Eu vejo um espaço muito claro para ele nesse Flamengo, muito claro. Agora, o Wendel, uma lista rápida, não sei se eu vou esquecer alguém. Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson, se você quiser colocar como volante, e aí estou colocando todos juntos, né? Thiago Maia. Precisa de mais um volante, seja ele primeiro ou segundo? Eu sei que são características diferentes e momentos diferentes. Saiu o Vidal, mas precisa desse jogador? Isso, acho que é perfeita a sua pergunta, porque os verbos são diferentes. O precisar e o ajudar, né? Precisar não precisa. Precisar é óbvio. O Flamengo tem já disparado o melhor elenco da América do Sul. Acho que quanto a isso não se discute muito. Se o futebol está nesse nível ou não está, é uma outra história. Mas em relação ao elenco, já é um elenco muito forte. Então, quando você tem um elenco mais forte do continente, a gente não pode dizer que o Flamengo precisa dessas contratações. Aí a gente pode se perguntar, o quanto vai ajudar a contratação de um ou de outro? Eu acho que o meia, puro, meia mais meia, de fato ele ajuda mais. Até porque você tem um cara que é, para mim, o melhor jogador do Flamengo, que é praticamente insubstituível, até pelas suas características. A gente está falando do Arrascaeta, né? Do Arrascaeta, exatamente. Estamos falando do Arrascaeta. E que é um cara que teve problemas físicos recentemente, que tem não dá para ter uma sequência insana como a que que os times são submetidos no futebol brasileiro. Então eu acho que entre quem ajuda mais, quem é mais necessário, ainda que necessário me pareça uma palavra forte para esse elenco, é o Claudinho. Então, assim, se tem que priorizar, se não quer gastar 50 milhões de euros, como disse o Pascoal, eu priorizaria o Claudinho ou o De La Cruz, que parece ser um caso ainda mais difícil, né, do que o Claudinho, e depois olhar para o Wendel. Acho que o Wendel o Wendel é até discutível, você tem razão. Assim, quando você elenca todos esses nomes, o Wendel é até discutível, assim, o que você quer fazer? Você quer montar 2 times exatamente no mesmo nível, no mesmo patamar, para você ter o Gerson e o Wendel, vamos dizer, em times diferentes? Enfim, a gente sabe que o São Paulo gosta de ter o maior número de peças de qualidade possível à disposição. E eu estou falando isso porque isso não é uma obviedade.
Tem muito técnico no futebol mundial e técnico renomadíssimo, e eu vou citar o maior deles, que é o Pep Guardiola, que não gosta disso. Que não gosta de ter 26 jogadores de alto nível, porque 26 jogadores de alto nível vão acabar gerando... Você vai ter 14 insatisfeitos. Isso, você vai acabar gerando... Não, 15. Ele tem uma entrevista recente, aliás, do Guardiola, falando sobre isso, muito boa. Mas Tem hora que eu tenho um cadastro. Gente, eu tenho um cadastro. É estranho. O seu time joga com 12, minha senhora? Não, é que eu sou ruim de matemática mesmo. Puxa vida. Tomei um susto É que tem aquele que entra todo jogo, Pascoal, você não entendeu. O Wendel é bola. O Wendel é bola. É do ramo, sabe jogar. Sabe jogar. Aí o Djalminha pode falar, porque o Djalminha é canhoto também, e o Wendel é volante canhoto, só que é uma posição diferente. O Wendel é bola. Mas eu acho que vou usar uma palavra que é supérfluo. Supérfluo. Por que é supérfluo? Porque o Flamengo já tem um excesso de jogadores nessa posição. Agora, se você falar para mim, ele vai chegar e vai jogar no Flamengo, não sei. Ele vai tirar o Gerson? Tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção, Pascoal, até pra gente botar o Djalma nessa roda também, que é do Caramagno. O Flamengo só tem 3 volantes, Dani. Vitor Hugo e Gerson com Sampaoli são meias. Precisamos do Wendel, sim. Então, mas desculpa, o Wendel não é esse volante que ele se refere. O Wendel não é esse cara. O Wendel ele não é primeiro volante, não é primeiro volante. Ele é característica do Gerson e característica do João, né? É isso. Então, se você usa esse argumento de que o Flamengo só tem quantos volantes? Ele falou? 3. 3. E excluindo o Gerson, acho que se você exclui o Gerson, você da posição de volante, porque o Gerson pode ser um volante, ainda que um volante muito técnico, um volante com chegada, o Wendel entra mais ou menos nesse balaio, entendeu? Então, acho que essa é a questão. Agora, é isso. Se o técnico quer, se o técnico acha que isso não vai ser um problema para ele também, ter tantos jogadores de qualidade no elenco, que isso não vai gerar insatisfação. É bom dizer, né, que o Sampaoli tem um histórico também de insatisfações de elenco com ele. Enfim, ele é um técnico de uma qualidade muito alta para mim, taticamente, é um cara que sabe o que faz, ele tem ideias muito claras. Essa questão da gestão não é o ponto forte do Guardiola, do Sampaoli, né? Guardiola treinar o Flamengo, ia deixar 40 milhões de pessoas em polvorosa de Guardiola. Agora, com certeza, é um luxo para o Flamengo, o Wendel. É um luxo. O Claudinho, eu vejo como um jogador que, na próxima temporada, veste a camisa e joga. Nessa temporada ainda não. Mas o Claudinho vai jogar muito nessa temporada. Porque sem ter um jogador específico, perde um jogador da posição, né? Sim. Aí ele entra e bota a camisa e sai jogando. E se cubra quem quiser jogar na seleção brasileira, porque ele vai estar, os caras vão estar vendo ele jogar aqui. E a gente já viu como é que ele jogava lá no Bragantino. Sim. Então, a seleção brasileira ganha. Outro ponto de interesse, a seleção brasileira ganha mais um concorrente. O Flamengo tem um olhar da seleção. Fecha aí, Djalma. Bom, eu vou discordar um pouquinho, assim, porque eu vejo o seguinte. É lógico que, na minha opinião, o Claudinho é mais jogador que o Wendel, né? São posições diferentes, mas o Claudinho é um jogador mais decisivo. Mas o que eu vejo, assim, em termos de características, o Claudinho é muito parecido com o Arrascaeta em termos de característica de jogo, né? Jogador criativo, bom toque de bola, bom passe, chega na área, faz gol. O Wendel, eu vejo ele uma característica que o Flamengo não tem. Ele tem mais pegada na marcação do que o Gerson e o Vitor Hugo, mas não tem a mesma qualidade deles na hora de atacar. Mas então, assim, ele tem mais qualidade do que o Pulgar e o Alan para atacar, né? E tem um pouco menos de pegada que esses dois. Então ele é aquele segundo homem de meio de campo que o Thiago Maia também não é. O Thiago Maia é mais primeiro. Então, assim, ele vai conseguir. Eu acho que o Wendel, ele consegue essa ligação. Eu acho que muito o que queriam fazer com o Gerson. O Gerson ser segundo homem de fazer o vai e vem. Eu acho que o Wendel tem essa capacidade física. Então, de repente, dentro do elenco, eu acho uma opção bem importante. Porque o Claudinho joga muito.
Mas chegar e jogar nesse time do Flamengo não é fácil não, do meio para frente. Eu só queria fazer uma colocação da seguinte forma, né? Eu tenho algumas coisas em termos de reflexão para esse momento. O caso específico do Claudinho. Eu acho que ele entra nessa temporada, ele vai dividir. Como disse o Jean, se ainda tiver o problema, ou seguir com o problema, o debochado, aí ele vai jogar, porque não tem nenhum jogador com a característica semelhante. No caso do Wendel, eu queria fazer jogar junto com o Arrascaeta, não? O Claudinho também? Até pode. Eu acho até que pode. Porque o Arrascaeta, eu acho que aí o Arrascaeta muda mais, vai pro lado. Vai ter que puxar um pouquinho pro lado. Só uma coisa, assim, eu acho que jogar todo mundo joga porque o Flamengo está em 3 competições. Não. Então, assim, acho vai que... ter muito espaço para jogar. Espaço agora, aqui, jogo não falta a minha pergunta é a seguinte: quanto é que o Flamengo lucrou na venda do João Lucas? Do João Gomes? João Gomes. Acho que foi 18 milhões de euros, já não me recordo exatamente mais, Pascoal, mas eu acho que valeu a pena? Bom, eu nunca fui a favor dessa venda, mas... Aqui fica a pergunta, valeu a pena? Ah, mas era dinheiro, porque o futebol tem que girar dinheiro. Valeu a pena? Já gastou 10 para contratar um volante, o Alan, certo? Já contratou 10 para trazer o Alan. Agora, não vai... 10 eu não acredito que vai pagar pelo menos, porque os caras não vão endurecer. 10 não vai pagar. 18,7, para ser mais preciso, Nossa, tá? isso era muita precisão. Então, já gastou 10 para contratar o Wendel, ou para contratar o Alan. Perfeito? Sim. Já vai gastar mais um tanto para contratar, se for contratar, mas se conseguir contratar o Wendel. Já ultrapassou os 18. Então, mas aí tem 2, né? Mas... Se tivesse o João, ele jogava de terno no time do Flamengo. É isso. Jogava de terno. O Flamengo tinha o jogador da posição. Se desfez para contratar outros. Então, às vezes, eu entendo que o futebol tem essa roda que faz girar o futebol, e a roda que faz girar o futebol tem nome. Galera, eu concordo, né? Isso daí é comum mesmo. Todos os clubes, quando tem jogador que tá em alta, acaba negociando. Isso daí é normal. O elenco tem que se renovando, né? Mas é claro, na minha opinião, o João Gomes poderia ter ficado mais tempo do Flamengo, mas o Flamengo achou melhor, né? Trazer o Gerson, né? Que achou que o Gerson seria muito mais útil. Na minha opinião, nesse momento, o João Gomes seria mais útil do que o Gerson, né? Mas agora o Flamengo está tentando aí se fortalecer ainda mais, né? Se o Wendel chegar, vai ser um reforço de peso, né? Porque é bom o Flamengo ter jogadores de qualidade em cada posição, porque aumenta a competitividade dentro do elenco, né? E quem ganha é o clube, né? E o torcedor também, né? Que quer assistir os jogos e ver os jogadores desempenhando cada vez mais nos jogos, né? E é isso aí, o Flamengo também atrás do Claudinho. Chega, na minha opinião, não vai chegar como titular, status é titular absoluto, né? Vai ter que brigar por posição. Que hoje o Flamengo é um elenco muito qualificado, né? Eu acredito que ele tem grandes possibilidades de ser titular. Tem, mas já não vai chegar vestindo a camisa e jogando. Não vai ser desse jeito. Infelizmente, no Flamengo é um time que não funciona assim. O Vidal chegou pensando que ia ser titular absoluto. Quando ele chegou, ele viu que não era, né? O cara acabou mudando de ideia, tanto que saiu para o Atlético Paranaense porque ele quer jogar. Daí no Flamengo ele não vai jogar, porque ele não tem mais aquele ritmo que o Flamengo precisa, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários também a opinião de vocês. E não esqueçam também, galera, dá aquela moral no nosso canal. Deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.